na noite de hoje é aprender um pouco mais. Gostaram da página? Não precisa responder. Acredito que sim, né? Porque a página nos remete à compaixão em família, a um sentimento que nós temos que ter para conosco mesmo, na vivência com o próximo, principalmente o próximo mais próximo, que são aqueles seres que estão conosco, reencarnados no seio da família consanguínea e tranquilamente organizados no plano espiritual, numa escolha de provas e de tarefas, para estarmos juntos, burilando a nós mesmos, burilando com o outro. Muitos são nossas antipatias do passado, muitos são simpatias também desse passado. E aí, quando a gente lê uma página dessa, vai lembrando das pessoas, das situações que a gente passa no lar. Depois diz, poxa, que livro legal esse. Psicografia de Chico Xavier. Chega na casa espírita, leem para nós uma frase ou um texto de um livro, até sempre, nesse caso, Chico Xavier. Estamos com uma dor no nosso coração, abrimos o Evangelho e lemos aquilo, começamos a chorar, a emoção toma conta, parece que ao ler aquilo somos envolvidos por uma nuvem de amor, um colo de Jesus, e nos consolamos com aquela página, ou de reflexão, ou de consolação ao nosso coração. Vamos chegando à casa espírita, encontrando algumas pessoas, sentamos, às vezes conseguimos chegar mais cedo, percebemos as pessoas aqui no salão, relaxando, fazendo suas preces, já se preparando na leitura, pegando um livro, dando uma leitura, e aí a gente vem à busca, né? E que tema é hoje? Que psicografia? Eu nunca ouvi falar disso e tal, mas é interessante. E aí a gente vem e aprende mais um pouco. Estamos no ônibus, aquela coisa, sentados 2 horas, né? No outro dia eu levei 2 horas da minha casa ao Eurípides. Cheguei 5 para as 8. Quase que eu fui gongada e perdia o bônus hora. Quer dizer, eu nem estou ganhando ainda bônus hora, ainda estou zerando as dívidas. Bônus é depois que zera. Eu ainda estou em vermelho, quase que eu perco a chance, saindo daqui 6 horas. No outro dia, eu tive que saltar do ônibus e andar a pé até o Centro Espírita Jacarepaguá. Andei a pé da 3G até o Pechincha para conseguir chegar na hora. Mas quando a gente consegue ir no ônibus sentada, como eu vou para o Leon Denis, que às vezes dão 2 horas, né, que salta um e pega outro, nada como um bom livro, aí a gente abre, lê, fecha, pensa, lê de novo, não sei o quê, e nós não nos damos conta de que esses livros, de que essa casa e outras existem, aliás, que a doutrina existe, né, toda codificada diante de médiuns que psicografavam as mensagens do plano espiritual. A gente às vezes esquece disso. Nós tivemos muitos movimentos futuros na psicofonia, mas o início, depois daqueles raps, daquelas pancadas, daqueles ruídos, da mesa com aquele bico, cesta, roda para um lado, eu fico pensando, gente, eu como sou assim, uma pessoa tranquila, sem nenhuma ansiedade, já pensou uma sessão com as letrinhas assim, esperar a tal da cesta virar para lá e para cá, com o material fluídico dos médios, usado pelo espírito daquela casa, montando letra por letra, formando as palavras, para depois formar a frase. Quando hoje eu leio um texto, um livro não ia sair nunca desse jeito, cá para nós. As sessões duravam horas na Sociedade Espírita de Paris, né? E antes foi mais difícil. Já na Sociedade Espírita de Paris, quando a gente estuda a Revista Espírita,
Desde 1858, as sessões já eram através da psicografia. Vários médiuns através da psicografia. A gente estudando a Revista Espírita, e aqui eu vou dar não é propaganda nem marketing, segundo Caibar Schutel, é divulgação, a gente faz esse estudo online toda segunda-feira, no canal espiritismo.net, né? Nosso portal é www.espiritismo.net e na Sala Espiritismo Net Brasil, online, numa sala de bate-papo, a gente estuda, já estamos na Revista Espírita de 1859, em blocos, tudo que é mediunidade psicográfica, como é que o Sr. Home fazia a levitação, como é que a psicografia aconteceu e foi se desenvolvendo, desde o Sr. Didier, dos outros companheiros, que são a história do Espiritismo, que eu sou apaixonado, por todo esse processo anterior. Agora mesmo, nós lançamos lá na editora Leon Denis, Lyon e o Espiritismo, um livro que fala só da época de Kardec e de Leon Denis e Lyon, na França. E o Espiritismo nessa época, as 3 visitas de Kardec, nesses centros que existiam. E eu fiquei assim, alguma coisa a gente já conhecia. E é uma tradução recente. De um companheiro, nem era espírita. Então é interessante ver as psicografias daquela época, naqueles estudos daquela época. Nós tivemos também, na casa de Leon Denis, a gente tem a oportunidade, na casa de Eurípides também, da psicografia, diante dos médiuns, que trabalham pela intuição. Geralmente, hoje o médium psicográfico mecânico é raro. E nós vemos assim, quando o Altivo, nosso presidente que desencarnou, estava encarnado, nós tivemos possibilidade de ter, e temos hoje livros, vários livros, em função dessas psicografias, com orientação à casa espírita, ao médium. E era assim, Luiz, ele custou, a gente não sabia, a gente só soube muito tempo depois, antes do Altivo desencarnar, ele disse para nós, Luiz é São Luís. Francisco Nicolau, e ele disse, olha, é François Nicolas Madeleine, aquele espírito do Evangelho. Então, tanto São Luís quanto François Nicolas Madeleine, nós tivemos oportunidade de conviver fluidicamente com as suas psicografias através do médium psicógrafo, durante muitos anos. E as suas mensagens, que estão até hoje, né? Inácio Bittencourt, Inácio até hoje, não, Inácio não mandou mais não, depois do desencarne de Altivo. Não, acho que ele ainda não se coadunou lá com outro médium. Mas Caibar Schutel já está através de outro médium lá da casa, mas na psicofonia, não na psicografia. Mas já vem mandando as mensagens para nós, que ele é um dos orientadores da nossa gráfica e editora, junto com Gabriel Delaine. Eles que se apresentaram para tomar conta, junto com aquele espírito querido da Federação Espírita Brasileira, no início, Vantuil, né? Que foi que se apresentou pela vidência do Altivo, disse, olha, vamos para frente que eu vou ajudar vocês nessa gráfica e nessa editora de divulgação. E vieram depois mensagens psicográficas orientando. Não dizia tudo, mas olha, montem uma equipe, faça assim, número 2 faça assado, 3 faça carne seca com ensopado. É assim que minha avó dizia. Número 1, montem um grupo para analisar toda a obra que vier para ser publicada. Não editem sem leitura de 3 médiuns. Passando pelo crivo de 3 médiuns da casa, cada um pontuará notas e vamos ver se vale a pena, se tem erro doutrinário ou não. Não coloque para vender livro nenhum na nossa livraria sem leitura de uma equipe de médiuns da casa. Passará no mínimo por 3 médiuns. Então isso a gente mantém até hoje. E são orientações desses espíritos através da psicografia. E aí, quando a gente vem para o livro dos médiuns, né? Essa edição nossa lá também, dos 50 anos da casa, que já vai fazer 51 esse ano. Já está fazendo. Faz agora em agosto, junto com o Centro Espírita de Jacarepaguá, só que lá é 141 anos. Nossa, 51 anos. E aí a gente vê, né, Luiz dizendo para nós, em 1994, quando a casa começou com o primeiro encontro de mediunidade,
ele disse, e foi sobre mediunidade psicográfica. Eu me lembro que a gente nunca estudou tanto em nossas vidas. Eu nunca me lembro de ter estudado tanto como naquele ano, para entender direito, né, a mediunidade psicográfica. Mas uma das coisas que ele disse, eu anotei e trouxe para vocês, é que mediunidade psicográfica é entendida como um dom dos mais sublimes, por permitir a livre difusão de ideias, de conceitos e de conhecimentos. A psicografia perpetua convenientemente os ideais e a cultura espiritual além da mera consolação, né? Através dela sublima-se no homem o estudo e a conscientização. Então não é qualquer psicografia, não é qualquer médium, não é qualquer coisa que se escreva. Nós temos que estar atentos, porque a psicografia, ela vai nos auxiliar a sublimar as nossas dificuldades como seres encarnados. E como? Nos facilitando através do estudo e nos levando à conscientização. E a psicografia é uma porta para as comunicações estáveis, disse São Luís para nós, duradouras, destinadas a perpetuar o pensamento da espiritualidade. E aí, nós lembramos também, num outro momento, um outro texto que ele nos disse, que com Kardec os fenômenos foram analisados, mostrando um mundo palpável, mas com limites de ação. Porque aí Kardec foi coordenando todo aquele sistema das mesas girantes para algo mais sério, né? Algo instrutivo e com simplicidade. E os meios de se comunicar ficaram mais definidos. Isso em 94, ele dizendo, com Kardec em 1850 e poucos. Hoje então, que nós temos hoje essa grande possibilidade que é a internet, né, esse trabalho que a gente vê aí aumentando a cada dia mais. Nossa, né? Um trabalho que você grava, o outro vai lá e compra e ouve de novo. Esse mês, para mim, tem isso como uma coisa muito importante na casa de Leon Denis, que nós estamos lançando o nosso primeiro audiolivro, que é o Evangelho, em áudio. Um audiolivro. E a gente aí pode ir nesses ônibus em pé, com aquela tranqueira que eles botam aqui, o jovem, ouvindo o Evangelho, gente. Isso já é uma solicitação antiga, mas é uma possibilidade que a tecnologia nos traz, levada por um meio de comunicação moderno, mas que os valores morais têm que ser passados a contar. E por isso que a gente tem que levar isso em consideração. São Luís dizia para nós que só com Kardec é que os médios foram observados pelo seu plano moral. Não é qualquer coisa que eu vou botar no meu ouvido, nem nos meus olhos, né? Hoje nós temos vários médiuns, companheiros nossos, que tem hora que desfocam pelas nossas próprias imperfeições. Então, temos que ter cuidados com a vaidade, que é porta aberta para a entrada de espíritos, que, como a gente lê lá no livro dos médiuns ao final, várias mensagens apócrifas, que você começa a ler, se tu não parar para ler, você acredita que é de quem está assinando. Depois lá no meio se vê, não, peraí, São Vicente de Paulo não ia falar essa palavra. Mas você só sabe isso se você tem um estudo profundo, né, de como se analisa a identidade dos espíritos, que há influência moral do médium, e que influência moral está ligada a todas as virtudes e imperfeições que todos temos. Também isso não desqualifica um médium psicógrafo. Você tem que avaliar, né, o que vem por ele, e até parar para pensar com um Pentateuco na base. Outro dia eu estava na livraria lá, uma companheira disse: você já leu o livro tal? Não viu o livro, médium, eu até esqueci, o médium tal. Ainda não consegui me aprofundar em Leon Denis, Gabriel Delane. Eu também fico
metida besta. Aí eu começo. Não consegui aprofundar tudo de André Luiz. Revista Espírita toda não. O Pentateuco eu já estudei só 2 vezes, todo ele. Ainda me falta estudar Gabriel Delane. Leon Denis ainda tem algumas coisas de No Invisível que eu não entendo direito. Ainda tenho dificuldades na clarividência e na clareaudiência. Ainda não. Aí eu comecei, ela ficou, puxa, e ainda tem mais. Ivone Pereira, eu só li 2 livros. Então como é que eu vou ler outros se essa base eu ainda não tenho? Que são médiuns, em que a gente pode ter a certeza que são confiáveis. Então, quando a gente estuda, e ele diz aqui, que o ambiente das sessões passaram a ser vistos com outros olhos depois de Kardec, e que o lugar com maior cuidado para os comunicantes e ouvintes, e as conclusões do conteúdo das mensagens só com aplicação de bons frutos em nossas vidas, nós temos que ter muita clareza quando começamos a estudar na 178, que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e o mais completo. É o mais completo. Eu não vejo simplicidade alguma nisso. Estou sendo treinada nessa área, porque psicografia é exercício, e realmente eu prefiro a psicofonia. Eu me sinto mais livre quando um espírito segura meu corpo fluídico perispiritual e vai mandando. Mas eu estou treinada nisso há mais de 20 anos. No início eu saía correndo de nervoso. Pelo amor de Deus, meu Deus, não é meu ou é dele? É dele ou é meu? Depois eu estudei que não importa se é meu ou se é dele, importa o conteúdo que está sendo mandado. É um conteúdo disciplinador? É um conteúdo dentro da doutrina? É um conteúdo com objetivo útil? Então, não importa quem está assinando e o médico que está falando. O importa é a integridade moral e o objetivo da comunicação. É através dele que os espíritos melhor revelam sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento, de sua inferioridade. Isso é verdade, A gente lê, claro que os espíritos brincalhões você tem que tomar cuidado. Na psicofonia, a gente vê isso nas mesas, na mesa de falantes, vamos dizer assim, nas mesas de obsessão. Se você começa a falar muito em Deus, ele que é bonzinho, vem logo, começa a mostrar que não é bonzinho. Então fica, claro. E na questão da psicografia, você tem que saber interpretar, tem que ter a base doutrinária e saber ler, para não se confundir, Nessas mensagens que tem lá, como apócrifas, lá no final do Livro dos Médiuns, eu até peguei uma aqui, essa que está assinada por Vicente de Paulo, que diz lá: meus filhos, nosso mundo material e o mundo espiritual, que ainda bem poucos conhecem, formam como que 2 pratos de balança perpétua. Isso a gente já sabia. Até aqui, nossas religiões, nossas leis, nossos costumes, nossas paixões têm feito descer tanto o prato do mal para elevar o do bem, que se tem visto o mal reinar soberano na terra. Até aí ele não disse nada, não é nenhuma revelação. Mas tudo bem, os espíritos também não vêm toda hora revelar. Há séculos é sempre a mesma queixa que sai da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. E aí ele vem falando, lá no momento, o estilo começa a mudar, porque toda a comunicação é justa, ela é profunda, é sensata. São Vicente não a desaprovaria, como diz Kardec, mas num determinado momento ele começa a falar coisas do ponto de vista do estilo, não suporta a crítica. Quem estuda o estilo, como a gente estuda, o estilo impressionista, São Vicente de Paulo tinha um estilo. Por mais que essas 2 comunicações tenham sido dadas a ele, se colocou como apócrifas, porque pelos que conheciam, a forma dele escrever não era igual. E aí se achou que não era dele. Agora tem outras que falam, como Napoleão: vamos, filhos, cerrai vossas fileiras, vamos unir a força, caminhai, marchai com o coração elevado, mas mandem para a guerra.
Vós que combateis pela... Napoleão sempre fora, enquanto vivo, um homem circunspecto. Sério, todo mundo conhece seu estilo breve e conciso. Teria singularmente degenerado após a morte? Tivesse se tornado prolixo, burlesco? Então, quanto à psicografia, a gente tem esses dois parâmetros. É igual saber ler um texto de Carlos Drummond de Andrade pelo estilo e dizer, é Drummond. Como também na psicofonia. Quem tem essa experiência, como a gente tem lá na casa que é nossa, pela psicografia e pela psicofonia, por exemplo, quando François Nicolau, que eu não sabia que era François Nicolau, Madeleine, eu dizia que era Francisco Nicolau, começava a vir através do médium, todo mundo ficava, ou é Antônio de Aquino ou é Francisco Nicolau, porque esses dois espíritos emanam um fluido de amor, de assistência social. Por isso que ele é o protetor da nossa obra social. E aí, conforme o médium ia falando, eu disse, não, é Francisco Nicolau. Ah, não, é Antônio de Aquino. Na psicografia, eu já conheço as letras lá dos médios, né? Que a gente dá caligrafia para eles, porque não é fácil. Porque o altivo dava, por isso que a gente... O chefe dava, olha, isso aí é coisa do médium, não é do espírito. Então vamos melhorar essa letra para as pessoas entenderem. Quando você vê a forma de escrever inicial, você já... Peraí, esse estilo é do Vitor. Não, esse estilo não é do Vitor, não. É Caramuru, esse espírito. Você já sabe pela escrita psicográfica. Mas por quê? Você lê, você faz atendimento fraterno, as pessoas vêm com a psicografia para tu dar orientação. Às vezes elas não entendem o que está escrito, ou às vezes não querem entender o que está escrito. Então, essas questões valem a pena quando a gente vê aqui, ó, pela facilidade que encontram para exprimir-se, eles, os espíritos, nos revelam seus pensamentos íntimos, nos colocam em condição de julgá-los, de apreciar-lhes o valor, e a faculdade de escrever para um médium é, além disso, a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Nós lembramos o nosso querido Chico Xavier. Naquele livro, No Mundo de Chico Xavier, de 1927 a 1931, ele psicografou muita coisa, que depois mandaram ele rasgar e jogar fora. Que disseram para ele que aquilo ali era treino só. Era treino. Não eram para ser editados. Era treino. Para ele treinar. E nós sabemos que Chico, e ele diz, e eu anotei de onde eu copiei que ele diz, nesse estudo que a gente fez em 94 no Leon Denis, nós fizemos também sobre Chico Xavier. Em determinado momento ele diz lá: psicografei centenas de mensagens que os benfeitores espirituais mais tarde determinaram fossem utilizadas, porque, na opinião deles, essas mensagens eram esboços e exercícios de entidades diversas que caridosamente me adestraram para as tarefas em perspectiva. E ele coloca que era médium semimecânico. Porque na psicografia aí a gente vai por uma coisa muito didática, tá? Eu sinto muito. Qualquer dia eu vou estar, jogo aqui. Mas eu não tinha me pedido para nada disso, então não vai ter que ser no papo, entendeu? Mas nós vamos lá no papo, onde eu botei minha cola, que está no capítulo 1 aqui. Peraí. Eu fiz uma colinha muito interessante para resumir essa questão da mediunidade, né? E aí nós vamos ver, eu botei no capítulo 10, eu vi sexo e destino, mas não é isso que eu quero falar, você que falou sobre ele. Mas no capítulo 1 da segunda parte, quando começa a estudar as manifestações espíritas, nós estudamos certa feita sobre essa natureza. E na natureza dessas manifestações, nós encontramos essa índole, esse caráter dessa expressão pública de sentidos, esse ato de revelar-se, como vários momentos da ação oculta, que é aquela que vem através de nós, mas nós não sabemos que somos nós, achamos que somos nós, mas não somos nós, porque os espíritos interferem em suas vidas
muito mais do que pensais. São eles que vos guiam. E a gente pensa que é a gente. Está lá no livro dos Espíritos. Que é diferente daquele momento que baixa um negócio e a gente diz: ai, tá um negócio aqui, acho que eu vou por ali, não vou por ali não. Isso é intuição. Inspiração, você nem sente. A gente fala errado. A gente diz assim: ah, eu tive uma inspiração hoje. Não, você teve uma intuição. Médio intuitivo. Eu trabalho com a intuição, né? Médium inspirado já é aquele que até trabalha na psicografia, que é uma filigrana da mediunidade intuitiva. Ela é tão assim sutil que você nem sabe que está sendo influenciado. Essa questão não do pressentimento, mas essa questão da mediunidade, que não é apenas a intuitiva, que é a inspiração em si. Então, nós vemos isso e a gente confunde, mas isso não importa. Intuitivo ou inspirado não é só a gente, é alguém junto com a gente. Pressentimento é quando a gente tem aquela coisa de que vai acontecer algo no futuro e a gente ou muda o caminho, ou vem alguma revelação, mas por pressentimento. Muitas vezes tem médiuns que falam do futuro. Mas isso não é uma coisa palpável atualmente. Não é tão interessante atualmente. Porque se a gente tivesse que lembrar de tudo o futuro, não havia o tal do esquecimento do passado. Para a nossa possibilidade de caminhar com mais livre-arbítrio. Que se eu soubesse que eu estou aqui falando, que eu já falei besteira para isso, para aquilo, eu sei que fiz. Mas que com isso eu detonei a morte dela ou dele, e hoje eu estou trazendo eles à casa espírita, não sei se eu ia ter a mesma tranquilidade de estar aqui falando. Então eu tenho que ter um esquecimento, né? Agora, eu tenho um sentimento, e aí vem intuitivo, é por inspiração, é um pressentimento, é algo que não é meu, e daí ser mediúnico, é interferência do meu anjo de guarda, espírito amigo, familiar, espírito da casa espírita, alguém junto a mim, que mostra, olha o teu caminho, direciona, que a gente, nós todos temos, mas que a gente custa ouvir. Que esse estudo é bom para isso, não é para sair correndo todo mundo lá para o Leon Denis, ou para o Eulis para pedir psicografia, não. É para a gente ver que nós temos isso na mão. Quando os Espíritos disseram para nós, lá no livro dos Espíritos, influem os Espíritos em nossos pensamentos, nossos atos, muito mais do que imaginais, e quando diz assim, como havemos de distinguir os Espíritos que são nossos dos que são sugeridos, quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala, geralmente os pensamentos próprios são os que acodem primeiro, e quando se pergunta lá, né, como distinguir um pensamento sugerido por um bom ou por um mau espírito, estudai o caso. Você tem que discernir. Os bons espíritos só para o bem aconselham. E quando se diz lá, né, é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias, algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras, muitas são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-la e dignos de colocá-las em prática. Daí os Einsteins da vida, daí as crianças pequenas trazendo já toques de passado, aflorando, e muitas vezes através da mediunidade de pressentimento, de intuição, você percebe isso. Por que isso não iria ser utilizado no médium que tem a possibilidade da psicografia? E aí a gente vai perceber isso. Se é mecânico, Dona Ivone escrevia, nem sabia o que estava escrevendo. Ela diz assim para nós: quando eu vi, já estava escrito. Não passa pelo cérebro físico, passa pelo cérebro do perispírito, que não comanda para o cérebro físico. É só o quê? De perispírito a perispírito que há comunicação. Sim, então o que o espírito faz? Toma com o seu fluido toda a área cerebral que mexe com a destra
do médium, que leva o médium a escrever, que não passa pelo cérebro físico, ele compreende a nível espiritual pelo perispírito e pá. Por isso que às vezes é uma rapidez, dá uma dor no braço, por causa do peso fluídico. Notem que os médicos psicólogos geralmente apoiam o braço, porque dá peso fluídico, peso energético. Dona Ivone diz para nós, né, que ela, né, médium Chico, ela e Divaldo foram os três que eu mais assim estudei com a psicografia espírita. E receitista, Inácio Bittencourt, né, e Eurípides. Porque Eurípides trabalhava na psicografia a nível receitista. Só que eles não eram médiuns diretos, mecânicos diretos. Eram médios que a maioria de nós somos, semimecânicos. Passa pelo cérebro, vem uma intuição, sai correndo, escreve, vai escrevendo, tem hora que para. Aí tem hora que vem um negócio, eu não sei te dizer para vocês, vem as ideias vêm, e elas vêm, e você escreve. Agora, a forma como você escreve, às vezes não é sua. Tem momentos que você lê, essa frase parece eu, e essa não, porque é uma mistura. Mecanicamente da ideia, mecanicamente muitas vezes, e é semi-intuitivo, utilizando o material do médium. Eu me lembro uma vez que começaram assim esses remédios novos, que o Dr. Herman lá na casa de Leon Denis virou para o altivo e mandou ele pegar com os médicos da casa. Sabe esses catálogos de remédio que tem nas farmácias? Quando a gente vai pedir um remédio na farmácia, às vezes eles não consultam. Acetileno de não sei o que. Mandou o médium ler aquilo várias vezes. Altivo passava noites estudando aquilo. Porque ele dizia, eu tenho que ter material de conhecimento no seu cérebro, para eu poder usar na psicografia receitista. Então o médium se prepara, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, sim, tem que ter vontade. Não é só ter o dom. Você tem que se preparar com disciplina, né, na sua alimentação, no seu pensamento, na sua vivência de vida até sexual, para não gastar as suas energias, nem entrar em sintonia as outras, para facilitar ao espírito comandar aquele trabalho. E no caso, eu estou trazendo ele porque era a experiência que eu passei. Ele dizia assim, porque o pessoal às vezes lá no Leon Denis tinha medo de altivo quando ficava olhando assim, para cá, né, para esse centro de força. Porque Dr. Herman treinou, foi Baltazar que treinou, acho que foi Dr. Herman. Treinou ele para... Não, foi André Luiz. André Luiz explicou ao altivo a epífise e mostrou para ele a epífise no plano espiritual e a epífise através da vidência. E aí mostrava em alguns médiuns para ele ver a diferença e entender. Para na hora que ele tivesse que fazer algum trabalho na psicografia que envolvesse uma dificuldade do médium com os seus talentos, ele soubesse explicar. Isso tem até no livro que a gente escreveu sobre ele. Foi uma coisa interessante. André Luiz, toda terça-feira que a gente estuda André Luiz lá na casa, ele via André Luiz. André Luiz aí, quando era aquele livro de André Luiz que são difíceis, aqueles dois, nossa, seu mecanismo e o outro, aí toda vez que a gente estudava ele, levava 5 anos estudando, o altivo dizia que aqueles temas mais difíceis era André Luiz que fazia ele falar. Quer dizer, a mediunidade aí não psicográfica, mas psicofônica, intuitiva. E quando ele tinha que escrever alguma coisa, ele percebia André Luiz ao lado dele, na psicografia mais direta, que ele também era um médium intuitivo, mas também tinha a questão semimecânica. Então, quando a gente estuda aqui, que fala médiuns mecânicos, que eu já coloquei isso para vocês, Dona Ivone, além dela ter aquela experiência, deles tirarem ela do corpo, principalmente memórias de um suicida, desdobrava, ia, conhecia tudo, vinha e escrevia. Né? Mas também tiveram momentos muito mecânicos. Nós vamos encontrar
que quando o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ele dá a esta mão uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela se desloca sem interrupção e apesar do médium, enquanto espírito, tem alguma coisa a dizer, para quando ele termina, é verdade. Não dá para parar. Você quer parar, vai passando a folha e tu quer parar e não para. Que só aí quando para rápido, ainda larga o lápis. Aí tu toma um susto. Acabou. Aí quando você vai ler, nossa, foi isso tudo que ele falou, escreveu? Você não tem consciência. Quer dizer, não é médio inconsciente, mas aquilo é tão rápido que não fica no teu cérebro físico. Já no semimecânico tu lembra, peraí, não, aqui eu me lembro, quando ele falou isso, ele me mostrou aquilo, quando ele escreveu isso, eu me lembro, ele ia botar outra palavra, mas eu não sabia, eu botei essa, porque o espírito, ele chega a corrigir a ortografia do médium. A gente você vai, quando está errado, eu não sei como, a gente volta e risca e escreve de novo, no semimecânico. Já no mecânico vai na reta. No intuitivo é mais complicado ainda. A gente vê muito isso também de Valdo e Eurípides, né? A transmissão do pensamento também ocorre por intermédio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, visto que designamos por este nome o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão. Ele não a segura, não a guia. Ele age sobre a alma, com a qual identifica-se. A alma, sobre impulsão, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Tanto que às vezes a gente para, aí vem a ideia e a gente continua. Chico fazia muito isso, né? A gente percebia isso. E a alma, sob essa impulsão, então dirige a mão, ele a domina contra a sua vontade, impondo-lhe a sua, o espírito. O papel da alma não é absolutamente passivo. Ela, quem recebe o pensamento do espírito estranho e que transmite, não é passivo. Por isso que ele manda a gente estudar, que tem que ter conhecimento para poder botar para fora, porque eles usam as nossas palavras, o nosso conhecimento, as nossas possibilidades. Ele dizia, Dr. Herman dizia assim: eu tenho que abrir aqui, meu filho, e tenho que encontrar aqui conteúdo para eu mandar. Por isso que alguns médios, o médium tal, ele estava já fazendo bobagem, porque ele receitava sempre a mesma coisa. Um médium, né, que já desencarnou, e que o espírito até já reencarnou em outros, agora não está aparecendo em ninguém, que era do Zé Arigó. Mas por quê? Porque o médium, não é que ele não tivesse, que ele estava ali usando de má fé, ele não tinha esse cabedal de procura e de busca e de estudo. Então o espírito mandava para determinadas doenças, determinadas coisas, porque era o que ele tinha vamos dizer assim, no arquivo perispiritual, né? E para a gente assim estudar assim mais um pouco, né, sobre isso, é bom lembrar que aqui tem as outras coisas, eu já falei de outro jeito, mas é bom lembrar que nós temos também um volume bastante grande, histórico, de médios psicógrafos não espíritas, que nós também já estudamos lá na casa de Leon Denis, muitos, como Moses Station, né? Como Anthony Borgia, como Owen e outros médios que aparecem nesse caminhar de evolução da mediunidade psicográfica, que não tinham conhecimento da doutrina, treinaram mais os fenômenos em si, mas que trazem para nós, assim vamos dizer, muita coisa a ser estudada. Naquele livro do Zeus Van Tuyl, Mesa Girante de Alguma Coisa, desse grossurinho assim, nós temos toda essa história. Tem também uma apostila lá no Leon Denis, História do Espiritismo, do nosso curso de História do Espiritismo, que a gente tem um resumo de todos esses casos. Existem outros livros interessantes a serem lidos, mas a gente gostaria de... Porque, por exemplo, eu não sei se eu estou falando direito o nome dele, Station. Ele era mecânico, totalmente mecânico. E certa feita, lá no Leon Denis, nesse encontro, foi o primeiro de mediunidade, foi Gabriel Delany que veio, Ernesto Bozano envia uma mensagem altamente científica,
que altivo, não conhecia nada daquilo. Ele dizia, meu Deus do céu. Mas foi numa psicografia mesmo, né? Acho que foi semimecânico, não sei se foi mecânico, não vou dizer o que foi porque eu não sei. Mas ele foi quando ele se apresentou e disse que ia estar conosco nos encontros de mediunidade. Ele é o patrono desse estudo há 20 anos. Aí altivo, né, perguntou assim mentalmente, mas olha só, o senhor era um cientista espírita, né? O senhor estudava ciência. Ele disse, pois é, mas eu estudava com outro olhar. Agora eu estou aqui estudando com o olhar da caridade, da benemerência, de como esse trabalho é feito para auxiliar o outro, e não mais com uma visão apenas científica. É vendo a ciência espírita da forma que os espíritos fazem. Por isso eu estou aqui com vocês. E ele nos trouxe, ele que nos pediu que a gente estudasse junto com Luiz, Baltazar, esses espíritos da casa, esses médios não espíritas, esses médios psicógrafos não espíritas, né? Esse companheiro Antônio Borgia, ele tem um livro, Os Mundos Invisíveis, também interessante. Eles trazem uma visão, né, que não traz o conceito doutrinário da moral, principalmente cristã, mas trazem pesquisas, né, como trazem pesquisas de Madame Esperance, como trazem pesquisas da Mirabelle, que também era um médium não espírita, que tinha tudo quanto era fenômeno, que sofreu muito no sentido dos cientistas amarrarem ele, segurarem a língua, segurarem a mão para ver como é que saíam as coisas, para ver que não era uma coisa montada. Então nós temos que valorizar esses companheiros, esses espíritos que podem até já estar reencarnados, mas que facilitaram todo um caminhar da doutrina para a gente hoje estar aqui dizendo que os meios de se comunicar ficaram mais definidos, que os sentimentos dos espíritos são colocados à prova junto com os médiuns, colocando, né, que como se pergunta qual é a primeira causa da inspiração, e que os espíritos dizem que é pelo pensamento, saber que na verdade os homens de gênio possuem uma vaga intuição de uma assistência estranha e que eles não sabem bem o que estão dizendo, e que nós sabemos. Outro dia ouvimos aquele maestro que está, né, esqueci, com os problemas, e ele disse, não, eu acordo, eu não sei como, e dá vontade, eu faço aquilo, está pronto. Eu digo, andou no plano espiritual, teve com todos esses espíritos, Tchaikovsky, esse povo todo, deve ter feito uma sintonia boa lá em cima, aprendeu pra caramba, voltou pro corpo, guardou a lembrança e escreve pela intuição, que ainda fica guardada em nós, né? Então, quando a gente sonha, quando a gente desdobra, quando a gente tem esses momentos, nós estamos treinando a todo instante esse contato com o plano espiritual. E quando essas intuições nos vêm através de um processo que é mediúnico, porque é nosso, com o nosso guia, é um plano invisível com um plano encarnado, e que nós temos que aprender a discernir até onde aproveitar, até onde seguir ou não. Não precisa a gente ter a toda hora um médium psicografando para nós, porque quando a gente quer saber, livro dos médios, vou entender o mecanismo, livro dos espíritos, vou entender quem eu sou, evangelho, vou me consolar e vou entender o que Jesus quis dizer para mim. Se eu ainda tenho dúvidas sobre a gênese da Terra, eu vou na Gênese e eu entendo toda a formação da Terra até onde eu posso conhecer. E se eu quero entender como tudo isso começou e se codificou, eu vou em obras póstumas, eu estudo o que é o Espiritismo, eu busco essa história dos fenômenos, como a gente tem lá, né, nessa apostila que eu estou falando, que traz até dentro da igreja. Tem um livro chamado Mediunidade dos Santos. Vamos tratar e estudar para compreender todas as passagens com Moisés, com Jesus. Vamos estender lá atrás da Gênesis os milagres que não são milagres, e para compreender que isso tudo nos vem através da mediunidade psicográfica, de médiuns queridos, jovens, né? Muitos jovens que foram apenas utilizados para esse momento, até para que não houvesse para nós resquícios de dúvidas. E nós, muitas das vezes, não damos valor a esse trabalho todo da espiritualidade junto a nós. Que a gente possa lembrar, como o nosso querido Chico
eu tirei lá da livraria. Aliás, essa edição está mais bonita que a minha velhinha. Olha, gente, que lindo que está isso, né? Amei. A minha tá velhinha e tal. Cartas de uma Morta, que são as cartas que a mãe de Chico Xavier manda através dele pela psicografia. E lá na explicação necessária ao leitor, assinado por Chico Xavier em 25 de junho de 1935, em Pedro Leopoldo, ele diz: quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo, quer dizer, um pouco antes, de 25 de junho de 1935, ela começou a escrever, por meu intermédio, da minha mediunidade, estas cartas que vocês vão ler. Então, se alguém quer conhecer mais alguma coisa sobre a questão da mediunidade, sobre a visita de Maria João de Deus a Marte, sobre a visita de mãe de Chico, através do médio Chico, através da mediunidade psicográfica, quando ela traz para nós, né, sobre a falange de espíritos benignos que acompanham o planeta Terra, quando ela mostra para nós, principalmente na erraticidade, os mundos que parecem mais feios e outros mais graciosos, através da linguagem simples dela, quando ela diz da primeira visita dela na Terra, fala da lei da gravitação e da subordinação dessa lei à vontade de Deus, quando ela mostra para nós o aperfeiçoamento da transição planetária para os planos de luz, através de cartas a seu filho, quando ela diz para nós, eu posso falar porque eu já li esse livro 2 vezes, né, a importância de Jesus para o nosso planeta, quando ela traz uma história de uma reencarnação, mostrando a importância da vida e das afinidades raciais, da importância da continuação da Terra. Nós temos todo esse conhecimento que os cientistas ainda não descobriram nas mediunidades psicográficas, desses médiuns queridos, desses livros maravilhosos da nossa doutrina querida. Então, amigos, nós ainda temos muito que estudar e aprender. Se tem preguiça de ler sozinho, vem para cá, você também. Nós temos cursos nessa casa, né? Casa próxima, vários horários, só não tem mais hoje porque não tem ninguém para ajudar, mas se vier estudar 1 ano de estudo, daqui a pouco já está ajudando. E nós temos aí o crescimento de um trabalho que não é das pessoas que estão na direção material da casa, é um crescimento do trabalho de Jesus, é o crescimento do trabalho desses espíritos amigos que através da mediunidade trazem para nós o nosso caminho, a nossa direção, e que muitas vezes a gente não quer ver, não quer sentir, não quer fazer. Que vocês possam fazer o que eu tenho feito em minha vida, lutado contra eu mesma, lutado contra as minhas más tendências. Toda vez que eu leio um Chico Xavier dizer, né, o sofrimento de que deve ser portador uma criança excepcional, que hoje a gente chama de criança com múltiplas dificuldades, os nomes vão mudando, mas que ele diz: a pessoa pensa que se aniquila com suicídio, e o suicídio é recente, a gente dá muito mais ênfase ao trabalho que esta casa e a casa de Eurípides fazem com essas crianças. Num trabalho da Dona Meca, num trabalho aqui do lado, e que muitas das vezes precisa só de 1 hora nossa, 2 horas, um momento nosso de estar lá para auxiliar, aprender junto, né? E desenvolver esses estudos todos desses livros maravilhosos em nossas vidas. Não esqueçam nunca, gente, eu aprendi isso através da psicografia de Antônio de Aquino, esse espírito querido da casa de Leon Denis, que acompanha todo o trabalho assistencial da casa. Nenhuma casa espírita permanece sem a prática numa obra assistencial. Então toda casa espírita tem uma obra assistencial para nós desempenharmos ali o treino. Sobre a égide dos espíritos é mais fácil. O treino da convivência e do amor ao próximo, para um dia, através do culto do lar,
das boas leituras, dos bons exemplos, dos bons treinamentos, fazemos isso. Termos compaixão em família. Graças a Deus.